Ô, VSR, vamos lá, vamos tentar pensar aqui com a cabeça do Tite. Quando coloca-se Vinícius Júnior em campo desde o início contra a Sérvia, o que o Tite está pensando, assim, além da proposta, porque aí você tem que olhar o que é a tua proposta em cima daquilo que o adversário vai te oferecer. Talvez é uma crença de que a Sérvia não virá tão assim para cima do Brasil, crença da qual, se existe essa crença, eu discordo dela. Eu acho que a Sérvia vai, por exemplo, na comparação com a Suíça, que será o segundo adversário, eu acho que a Sérvia tem mais capacidade de tentar agredir o Brasil do que a Suíça terá. Talvez seja essa a leitura do Tite, VSR, de uma Sérvia que, apesar da qualidade que tem, dos seus homens de frente, do seu ala pela esquerda que avança muito, mas uma Sérvia que não vai vir tão de peito aberto assim? Eu acho que ele pode estar pensando nisso, uma Sérvia marcando numa linha mais baixa, talvez, e aí disparar para buscar, para acelerar. E talvez ele esteja pensando também com os pontas, preocupar os alas da Sérvia, né? O Zivkovic pela direita não é um bom marcador, o Kostic pela esquerda está mais acostumado com esse papel, mas para você ter o Kostic atacando os 110 metros da esquerda, você não pode exigir tanto dele na marcação, então talvez ali ele esteja, vou falar para o Kostic botar a pulga atrás da orelha e falar, você vai se mandar, mas o Rafinha está atrás de você. O Zivkovic, você vai aparecer? O Rafinha está atrás de você. Então, assim, o Vinícius está atrás de você. Então, talvez seja essa situação. E também a questão, se de fato for uma linha mais baixa, se de fato for 3 atrás, e aí, eventualmente, 5 se os alas estiverem mais atrás. 2 jogadores de pegada no meio, talvez ele queira trabalhar a alargar o campo, colar o Rafinha na lateral, na linha pela direita, colar o Vinícius na linha pela esquerda, para tentar abrir o campo e descongestionar a parte central, a parte... Aliás, se você reparar, valeu? Se você reparar, os jogos, esses jogos mais enrolados, é só você pegar, esses jogos que estão sendo mais enrolados, mais disputados, jogos em que seleções pequenas estão complicando as grandes, em todos eles, os 2 jogadores de faixa central de campo se destacaram. Senegal perdeu, mas a atuação do Gana Gueye e a atuação do Kouyate foi excelente. Inclusive, a Holanda só fez os gols quando o Kouyate saiu machucado. Você pega os 2 de ontem da Tunísia, que agora me fugiu o nome aqui, eu não vou lembrar, mas eu até escrevi isso nas mídias sociais e tudo. Os 2 jogadores de faixa central engoliram o meio-campo da Dinamarca. Engoliram o meio-campo da Dinamarca. Tinha sido assim com os 2 dos Estados Unidos no primeiro tempo. O McKennie e o Taleradas, eles foram uma predominância gigantesca. Então, assim, talvez o Tite esteja pensando nisso. Abre a larga para espalhar essa faixa central, para não deixar os jogadores de faixa central da Sérvia controlarem muito o meio. A posse vai estar com o Brasil, mas talvez eles estejam controlando sem a posse, limitando onde o Brasil vai circular a bola. Acho que é isso. Acho que ele quer abrir muito, muito o campo para dar uma liberada na faixa central. Os jogos têm sido condicionados pela faixa central. Os 2 do Equador, né? O Caicedo e o Mendes. O Mendes talvez tenha sido o melhor em campo. Assim, talvez, né? Porque o Ener Valencia fez 2 gols e tudo, mas o Mendes jogou muito bem. Esses 2 caras da faixa central, eles estão condicionando o jogo. Pode observar nas partidas. Skiri e Laiduni, os 2 da Tunísia. Laiduni jogou muito. Eu não vi o Laiduni jogou muita bola. Eu não vi o Man of the Match eleito pela FIFA, mas o desse jogo que deu pra ver enquanto a gente não babava dormindo, pra mim o melhor em campo foi o Amrabat, que aliás teve a melhor nota também no SofaScore, que foi o volante central da seleção de Marrocos. Também teve essa tese. Pra mim desse jogo que qualquer coisa é melhor, Gandula é melhor, enfim, o Amrabat foi o melhor. E é alargar o campo, é segurar os 2 alas, a ideia do Tite seria mais ou menos essa, ou não é nem segurar, é aproveitar o Zivkovic, o canhoto que a gente já falou, e o Kostic, que são construtores, sobretudo o Kostic. Aí você coloca uma linha de 5 lá, que deve ser assim, né? Aquilo que a gente já falou, escrevi hoje no nosso portal da TNT Esportes,
Ninguém joga igual contra o Brasil. Um dos grandes desafios sempre da comissão técnica da seleção brasileira, seja qual for o torneio, ainda mais numa estreia, é saber como a equipe vai jogar. Provavelmente a Sérvia vai jogar amanhã diferente do que ela normalmente joga, mas não deve fugir da linha de 3, 5, né? E você alargando com... Ele normalmente alarga, como foi, por exemplo, pegando, para ir longe, o jogo 5-1 do Brasil contra a Tunísia. E olha só, a baba a Tunísia, olha, a Tunísia começou melhor que a encomenda ontem, né? Ele tinha o Rafinha, o Paquetá, naquele jogo contra a Tunísia, construindo com os 5 caras, os 3 atrás, os 2 no meio e os 5, ele tinha o Paquetá aberto pela esquerda e o Rafinha pela direita. Com o Vinícius Júnior fica mais óbvio, mais incisivo, mais letal. O Rafinha, o Vinícius Júnior, o Paquetá fazendo a queda do Fred contra a Tunísia, pela meia direita e com muito mais qualidade, o Neymar encostando pela meia esquerda na referência com o Richarlison. Dá para jogar assim. Ah, mas sem a bola. Sem a bola, o Brasil sempre joga no 4-4-2. O Neymar fica à frente, fazendo a sombrinha lá com o Richarlison. O Richarlison pega mais com o Neymar, volta pela esquerda o Vini, volta pela direita o Rafinha e sabe fazer isso. E por dentro, em vez de você ter Casemiro e Fred, você vai ter Casemiro e Paquetá. E num jogo de construção, mas num jogo que a gente precisa ficar muito atento, sobretudo com o Tadic, que joga bem atrás dos volantes, dá pro Casemiro ficar com o Tadic e o Paquetá compor ali, faz o número, faz a sombra e depois vai para armar. Eu acho que dá muito bem para o Brasil jogar. Ele não vai ficar exposto com essa formação mais ofensiva na teoria e provavelmente na prática. Agora, o Fragoso, tem um outro ponto também que a gente precisa observar, que é o seguinte. O Vinícius Júnior, ele passa a virar, de fato, ali uma realidade em termos de convocação, de espaços com o Tite, ali na virada de 2021 para 2022. Começa a ser chamado com mais frequência, já tinha ficado fora de convocações anteriores no segundo semestre e muita gente criticando. Era o momento da ascensão do Vinícius do Real Madrid. Então, a ascensão dele na seleção brasileira foi acompanhando o crescimento dele no Real Madrid. Eu acho que hoje não se discute a capacidade do Vinícius de estar ali, né? O cara fez o gol do título do Real Madrid na Champions. O cara foi top 10 da Bola de Ouro. Isso é indiscutível. Agora, foi um cara que jogou pouco no ciclo. Tem algum nível de risco aí de você ter um cara... O time teve muito mais o Paquetá, muito mais o Fred, muito mais outras peças ao longo das eliminatórias, e foi muito bem nas eliminatórias. Existe um grau elevado, pequeno, de risco de você começar a Copa do Mundo com um cara que não foi peça tão central nos últimos 4 anos? Eu não diria que existe um grau elevado de risco, até porque houve uma preparação... e sem amistosos, inclusive, para que ele compreendesse da melhor forma possível como a seleção funciona. Mas, evidentemente, que se a gente trabalhar com a ideia de que os 2 alas da Sérvia são alas perigosos, mas, de fato, o ala que sobe mais é o Kostic, que está do lado oposto, o Vini Júnior vai ter de se adaptar, porque com a bola, o Vini Júnior vai ser um cara que vai fazer aquilo que ele sabe melhor. Quer partir para cima, quer partir para o mano a mano, quer usar... na verdade, há uma diferença entre os dois, né? Porque o Vini tem a predominância na perna direita. Então, por mais que ele esteja alargando o campo por lá, a hora que ele pegar a bola, ele vai buscar o jogo por dentro. Enquanto o Paquetá já é um canhoto, a hora que ele recebe a bola pela esquerda, ele vai buscar a linha de fundo. Então, muda a característica dos dois. Mas... eu acho que o grande ponto em relação ao Vini Júnior que a gente vai ter que observar é no momento sem bola com a Sérvia atacando. De que maneira ele vai se comportar no momento em que ele precisar marcar. Se ele vai funcionar dentro da marcação do Tite desse 4-4-2. Por quê? Porque ele vai pegar alguém que sobe também. Mas, como eu disse, o Kostic é o cara que sobe mais. Eu acho que talvez o risco esteja aí, porque o Paquetá está muito bem mais adaptado a fazer essa função sem a bola de marcação do que o Vini Júnior dentro da seleção brasileira. Mas é indiscutível, como você disse, Jorge, a presença dele. Eu ainda optaria por iniciar a Copa com o Vini Júnior no banco e me utilizaria dele numa circunstância em que o jogo esteja apertado, estivesse, no caso, apertado contra a Sérvia, e eu buscasse mais o mano a mano do Vini do que a construção do Paquetá, e aí eu entraria com o Vini, mas... repito, não iniciaria com ele, entraria nessas circunstâncias. E contra a Suíça, que se utiliza mais de um jogo mais travado, mostrou isso contra a Espanha, aí eu partiria para o mano a mano do Vini Júnior para tentar quebrar a linha dessa forma. Porque a gente tem que olhar todos os lados da história da VSR. Se de fato, e aí eu levantei a bola para o Fragoso, a gente está falando de um cara que não foi titular durante todo esse ciclo de eliminatórias, que tem, se você pegar ali temporada 21-22, ele tem 11 jogos na seleção e 11 aparições na seleção e sem tantos minutos em alguns jogos. Mas, ao mesmo tempo, aí olhando pro aspecto positivo, que é a coisa do copo meio cheio, a gente está falando de um cara
que não costuma sentir jogo. Nunca jogou uma Copa do Mundo. A gente vai saber amanhã, se ele for titular ou quando entrar, que vai entrar acho que em algum momento, como vai ser o comportamento dele numa Copa, porque a gente não tem esse histórico para analisar. Mas é um cara que não sentia Maracanã cheio, é um cara que não sente Bernabéu cheio, mata-mata de Champions, clássico com o Barcelona, o que tem pela frente ele sempre encarou com muita personalidade, né? Acho que sim, acho que é isso que o Tite confia. Claro que se você observar ele do time que pode ser o titular, ou que provavelmente será o titular, ele é o que tem menos minutos com a camisa da seleção, até menos que o Rafinha, que é outro jogador que entrou ali pós, né, apareceu ali acho que pós-última Copa América, né, que se você for ver, o Rafinha foi para a Copa América de 21, eu não lembro. Acho que acho que não. Não foi. Não. Então ele entra depois. Então, se você pegar, considerando aqui 1 ano e meio, o Rafinha entrou na seleção 1 ano e meio, o Vinícius, que estava na Copa América, né? Então é até curioso. O Vinícius estava na Copa América, mas bobear ele tem menos minutos que o Rafinha, porque o Rafinha foi um meteoro ali. Sim. Até fiz essa pergunta para ele na coletiva. E o Vinícius, acho que, até pela característica do Vinícius, de que acho que ainda arrisca muito, e não estou criticando, acho que ok, é o estilo de jogo dele, e por arriscar muito ele erra muitas vezes, e que acho que faz parte de alguém que joga sempre arriscando. Eu acho que você tem ali um jogador que participou menos, mas acho que o Tite está confiando na capacidade do Vinícius alargar o campo e, quando for acionado, em especial em 1 contra 1, porque se você for considerar que o Zivkovic vai estar numa linha mais à frente, o Zivkovic talvez ele chegue como o cara da ajuda no Vinícius Júnior. Talvez quem seja o cara do combate primário no Vinícius Júnior seja o zagueiro pela direita. E aí, acho que o Vinícius tem muita chance de levar vantagem, porque é um zagueiro pesado, o Milinkovic é um zagueiro de mais de 1,90. Então, assim, se for isso mesmo, com o Zivkovic, às vezes, por exemplo, você pega uma retomada de bola, que o Zivkovic estava posicionado para atacar. Se você abre o Vinícius Júnior, o primeiro combate dele é o Milinkovic, que tem 1,90 m. A chance do Vinícius passar é muito grande. Ou a chance de tomar uma porrada e ser falta, ou carregar de cartão. Então, acho que o Tite está pensando muito nisso, considerando a fase do Vinícius, considerando o amadurecimento, e considerando que hoje o Vinícius Júnior é um cara temido também, né? Então, acho que tudo isso, além do grande jogador que ele é, então acho que tudo isso está prevalecendo nessa escolha aí. Eu acho que, se você observar, a minha seleção teria o Bruno Guimarães, né? E talvez não tivesse o Richarlison com o Neymar flutuando ali. Então, a minha começaria com o Bruno Guimarães, que eu acho que contra a Sérvia, só o Casemiro de volante. Eu acho que a gente está assumindo um risco, mas eu começaria com o Neymar fazendo aquela função que ele fez lá na reta final das eliminatórias e com o Rafinha e Vinícius Júnior. Mas, enfim, o Tite conhece muito mais de futebol do que a gente.